Fala galera, meu nome é Jorge André, eu sou do Cinecult 23. Hoje eu tô aqui para falar do filme A Era de Ouro, filme dirigido aí pelo Timothy Scott Bogart, que conta a história do Neil Bogart, o pai dele, o pai do diretor, é dirigido e produzido por ele, que é o fundador da Casa Branca Records, uma grande potência aí da indústria fonográfica, principalmente dos anos 70. E o filme ele é um filme biográfico sobre o criador, né, o produtor. Ele fez várias coisas no filme, mostra. E o mais interessante é que ele agenciou, através da gravadora, né, grandes artistas ícones aí da nossa música mundial, como Kiss, a banda Kiss, né, a Donna Summer e também Village People, entre outros grandes. Então, o filme fala um pouquinho, fala a vida dele, mostra assim como que foi as dificuldades financeiras que ele passou devido às dívidas que ele tinha primeiro na Buda Records, depois na Casa Blanca, as parcerias, como que foi a questão da vida pessoal, né, dele, da família, e como que foi o desfecho da vida dele e a relação dele com esses grandes astros, essas grandes estrelas aí da música da década de 70, uma época tão rica musicalmente, né? A época do disco mesmo e dos grandes artistas aí que despontaram. Então vamos lá, crítica sem spoiler para vocês aqui. Já peço para curtir, divulgar, compartilhar esse vídeo se vocês gostarem, ajuda muito o meu canal, tá bom? Vamos lá. Complicated. We remember what we want to remember. And we forget what... Bom, então, como eu falei, é um drama biográfico musical, o filme, ele tem muita música. O protagonista, Neil Bogart, é interpretado pelo ator Jeremy Jordan, que pra mim tá muito bem em cena, eu não conhecia direito o trabalho dele. Ele consegue trazer toda a carga dramática do personagem, na minha opinião. O elenco não tem nomes tão conhecidos, a que eu conheci do cast todo foi a Michelle Monaghan, que ela fez Missão Impossível. Ela faz a esposa, a Beth, a esposa do personagem do Neil Bogart. E aí o filme aborda desde a infância dele, a relação com a família, com o pai principalmente, que era carteiro na época. Ele vê que o pai era um cara muito batalhador, então tem uma cena engraçada dele criança vendo o pai meio que apanhando, assim, a gente não sabe o contexto. O filme ele não tem uma ordem cronológica certa, ele vai e volta das memórias dele, ele vai contando a história, assim, falando mesmo com o espectador, então, para mostrar os acontecimentos da história. E aí, desde criança, ele sempre foi muito visionário, muito corajoso, relacionado a essas questões de empresa, de finanças. Ele coloca os meninos para trabalhar na lavanderia lá. É engraçado mostrar essa parte de infância, o desejo dele de adolescente também, que é quando ele conhece a esposa, que ele trabalhava no hotel. E aí mostra que ele teve várias profissões, até ator pornô ele já foi, para conseguir pagar as contas, até ter esse sonho da gravadora, numa época, anos 70, que estava borbulhando a música, o disco. Então ele começou com a Buda Records, juntou um grupo de amigos, e depois ele foi para Casa Blanca, que aí é quando o filme tem o contexto mais explorado aí. Eu gosto muito de filmes biográficos, principalmente filmes de pessoas da música, e é interessante porque, na verdade, o protagonista aqui do filme, apesar de ter o Kiss, de ter a Donna Summer, de ter vários artistas assim, Village People me decepcionou um pouco, porque, na verdade, é só citado, não é explorada a relação deles com o Village People, que foi uma banda também muito, assim, emblemática da década de 70. Mas aqui, o interessante da Era de Ouro é que não fala de nenhum artista específico a biografia, fala sim do criador, né, da Casa Branca Records, que é o próprio Neil Bogart. E na realidade ele meio que mostra muito a vida pessoal dele. Então aqui eu não quero dar spoiler, como eu disse pra vocês, mas teve um triângulo amoroso na vida dele e mostra a relação com os produtores. E o mais interessante é a relação dele com os artistas mesmo. Então, assim, o que eu destaco aqui do filme, que eu achei legal, foi a relação dele com o pessoal do Kiss, né, da banda Kiss, que na verdade sofreu muito no início, assim, para conseguir emplacar o disco, porque o Kiss, eles eram muito emblemáticos no palco, e o filme mostra isso, que eles eram, tipo, super rockstars no palco, assim, influenciava desde jovens e crianças, a questão da maquiagem, a questão do rock and roll na veia, mas eles não vendiam disco. Então, assim, mostra todo esses bastidores da indústria, né, como teve essa dificuldade. Eu li que algumas coisas são... o filme é baseado em fatos reais, mas muitas coisas eu acho que foram colocadas. A questão da própria Donna Summer também, eu não sabia, eu até assisti por coincidência o musical dela em São Paulo com os meus amigos da Donna Summer, acho que tem um ano atrás.
protagonizado pela Karen do Rouge, Jennifer Nascimento, super musical aí, que eu fiquei sabendo mais um pouco da história da Donna Summer, mas aqui também no filme ela é muito explorada. Donna's not selling anywhere? I believed in Donna, and I knew what she could be. Então, assim, a questão da Donna Summer mostra que realmente ele acreditou muito no potencial dela, o protagonista, né, o Neil Borgen. Mas ele mudou meio que o estilo, que ela vinha de uma vida de canto da igreja tal. Ele meio que focou na voz até ele descobrir uma música específica dela que fazia sucesso meio que na hora H. E que ele teve a visão de que de repente faria sucesso em disco, né? Tanto é que fez, que ela é considerada a rainha do disco, a Donna Summer. Inclusive tem até o documentário da HBO dela também, depois eu vou assistir. E aí meio que mostra o toque de criação dele para a carreira dela, que meio que mudou e ela virou tipo um ícone da música, uma diva pop aí, principalmente relacionada a essa questão do disco, devido a uma música, devido à visão dele. Mas isso eu não sei, como eu falei para vocês, se é uma coisa verídica ou se o filme quis meio que explorar pelas características da cantora, da Donna Summer, que ela teve, lógico, essa questão da ascensão na discoteca, mas eu não sei se o fato tem total relação com o Neil Borgen, como mostra no filme. Bom, como filme biográfico, o filme é interessante por mostrar a montanha-russa que foi a vida do criador, né, da Casa Blanca Records, do protagonista, porque ele foi do céu ao inferno, ele passou por milhares, aí ele meio que enfrentou empresas grandes da época para poder criar a sua própria. Primeiro criou uma gravadora independente, a Buda, e a Casa Blanca também é considerada independente, assim, então ele teve muita dificuldade de fazer com que os artistas de lá, e o principal artista de lá era o Kiss, a banda Kiss, crescesse em vendas, então ele era afundado em dívidas, tem relação com o pai, a relação com os personagens, né, da banda Kiss, quem faz o Gene Simmons é o Casey Likes, e tem uns outros atores lá também que eu achei que trabalharam bem. Eu só achei ele muito novinho, o Gene Simmons, eu não sei essa questão da idade e tal, no filme eu achei ele muito jovem. Mas eles têm diálogos interessantes relacionados à questão da visão do produtor e a questão da visão do rockstar, né, no caso dele. Então ele tem umas conversas, tem uma cena específica da conversa dele com o Gene Simmons, né, que mostra muito isso, assim, a diferença de visão, mas com o mesmo ideal. Achei isso interessante. E as brigas que eles tinham também. O filme, como ele tem muita informação, mostra a vida pessoal dele, mostra essa questão dele com os artistas, eu acho que existem muitos cortes bruscos no filme que faz com que você meio que perca o fio da meada. E uma coisa que me incomodou também nesse filme aqui especificamente, eu não sei se teve a ver com o orçamento do filme, qual foi a questão, mas existem cenas que a gente percebe que é um CGI, eu achei um pouco mal feito. Uma cena específica da conversa do protagonista com o pai dele numa corrida de cavalos, que eu achei que estava nítido ali, eu acho que deveria ter um capricho maior. E algumas cenas também de shows do próprio Kiss também, que a gente percebeu que era uma coisa meio que montada ali, um CGI. Isso me incomodou um pouco, me fez quebrar um pouco a história do filme, embarcar assim com mais veracidade. Eu acho que faltou um capricho nesse sentido aí, ficou muito na cara, e principalmente essa cena. We were launching Casablanca Records. The artists worked with us, not for us. They were family. Kiss. The Isley Brothers, Donna Summer, Bill Withers, Parliament, Gladys Knight. Bom, o desfecho é interessante porque a gente mostra o que aconteceu com ele, né, depois do sucesso absurdo que a Casa Blanca Records teve. Então, assim, essa questão de empreendedorismo, de não desistir, da relação dele com a família e com os músicos, com os artistas, é bem legal. Ele foi muito corajoso em diversos momentos, ele foi muito otimista, ele teve muitos altos e baixos na vida pessoal e profissional também, entendeu? E isso é legal de ver em tela, tem algumas cenas mais emocionantes assim, e tem um desfecho bacana. O que eu achei legal também no final é que mostra o real Neil Borgen, então assim, quando tá passando os créditos, mostra a entrevista dele, então é legal pra gente fazer um comparativo e pra gente ver como que era também assim o jeito. Eu acho que o ator trabalhou muito bem, que conseguiu pegar mais ou menos a essência do real aí, né, trouxe pro personagem. Então é isso, galera, eu gostei, achei muito interessante, gostei de saber mais da história. Como eu falei pra vocês, eu gosto muito de drama biográfico baseado em fatos reais. Agora eles estão lançando muito depois que começou com o do Freddie Mercury, né, mas como eu disse, esse aqui não é do artista em si, apesar de ter, como eu falei, os grandes artistas aí, o Kiss, Donna Summer, ele é do fundador, então assim, tem uma viés mais de bastidores mesmo, e eles lançam muito, teve da Whitney agora, Whitney Houston, né, teve do Elton John. É muito legal a gente
conhecer um pouco da indústria da música por esses olhos aí de uma época que era tão cultuada, a questão do disco, né, da mídia, que era o bolachão mesmo, assim. Então eu acho muito interessante saber esse contexto histórico. Então é isso, o filme estreia 10 de agosto nos cinemas, quinta-feira. E se você gostou do vídeo, curta, compartilhe, divulgue, me ajude aqui no canal, siga a gente no Instagram, @NovoCineCult. Ajuda demais o carinho de vocês aí. Se você assistiu o filme, comente, quero saber a sua opinião. E é isso, vou ficando por aqui. A Era de Ouro, forte abraço, tchau.